O príncipe de Madrid se movia através das grossas cortinas de veludo carmesim do Palácio Real, espalhando uma tênue luz dourada sobre o frio piso de mármore. Na ala leste, onde ficavam os aposentos reais, um silêncio inesperado descia sobre os corredores geralmente movimentados. Os criados se moviam suavemente, olhando apreensivos uns para os outros, enquanto os guardas permaneciam mais rígidos do que o normal. Dentro da câmara principal, a rainha Isabel de Bourbon e Médici descansava, sua pele pálida como cera, com fios de cabelo preto grudados na testa, úmidos de suor. Ao seu lado jazia o rei Felipe, seu olhar severo fixo no pequeno pacote manuseado delicadamente por uma ama de leite. O médico real, Dom Francisco de Quevedo, anunciou a chegada de um herdeiro homem, tentando soar jubiloso, mas revelando uma preocupação latente. O rei se aproximou, movendo-se cautelosamente. Este era seu quinto filho, mas este parecia ter uma chance de sobreviver além da infância. Outros adoeceram antes do terceiro ano na corte espanhola, causando constante preocupação quanto à sucessão. Mostre-o, ordenou Filipe, esticando os braços. A ama de leite hesitou brevemente, momento notado pelo monarca, que então recebeu o recém-nascido. Ao segurar o pequeno príncipe, algo incomum aconteceu. O rei franziu a testa e aproximou-se para cheirar o bebê envolto em tecidos luxuosos adornados com fios de ouro, perguntando: que perfume é esse, com a voz quase inaudível. O médico real adiantou-se cautelosamente. Senhor, banhamos o príncipe com óleos e cremes de primeira qualidade. Não é isso, respondeu antes que Filipe pudesse falar mais. Naquele instante, a duquesa de Medina, Sidonia Dona Luísa de Guzmán, que estivera presente no parto como dama de companhia da rainha, adiantou-se. Com 60 anos e tendo presenciado inúmeros nascimentos da nobreza, ela era famosa por sua franqueza. Cheira à morte, majestade, sussurrou severamente. Sentia-se odor em campos de batalha e em lares atingidos pela peste. Um silêncio pesado desceu sobre o quarto. A rainha, ainda débil, chorou baixinho. O rei, agora pálido, devolveu o bebê à ama de leite com gestos automatizados. Que ninguém, em hipótese alguma, saiba disso fora destes muros, ordenou severamente. O príncipe Carlos Baltazar comparecerá à corte em 3 dias, como manda o costume. Até lá, exige que os principais médicos do reino o examinem atentamente, e você, Francisco, permaneça sempre vigilante ao seu lado. O médico real assentiu, embora seu semblante revelasse profunda preocupação. A criança lhe parecia anormal, mas ele hesitou em expressar isso na presença do rei. No gabinete isolado do rei, 3 semanas depois, Dom Francisco apresentou seu relatório a uma seleta reunião composta pelo monarca, seu conselheiro pessoal, o conde-duque de Olivares, e um convidado inesperado, o Dr. Heinrich von Leyden, um distinto médico austríaco a serviço do imperador e distante parente da linhagem real espanhola. Senhor, hesitou Dom Francisco, desviando o olhar do rei. O príncipe recém-nascido parece fisiologicamente típico, no entanto, exibe uma palidez incomum. Alimenta-se com vontade e chora compulsivamente, mas o odor permanece, até mesmo se intensificando ocasionalmente. O conde-duque, um conselheiro experiente e astuto que servira o rei por décadas, perguntou: e o que a ciência contemporânea propõe a respeito desse fenómeno? Dom Francisco respondeu: a ciência contemporânea não oferece nenhuma compreensão. Consultei todos os textos médicos, desde Galeno até as pesquisas mais recentes da Universidade de Salamanca, mas não encontrei respostas. O rei, levantando-se de seu assento, dirigiu-se à janela com vista para os jardins do palácio. À distância, observava nobres desavisados passeando em meio à crise, confinados entre os muros de pedra. O senhor, Dr. von Leyden, já se deparou com algo semelhante em sua carreira médica. O esguio médico austríaco, com seus olhos azuis penetrantes e barba impecavelmente aparada, pigarreou. Senhor, tratei da aristocracia europeia por 4 décadas, muitos dos quais são seus parentes. O que aflige o príncipe Carlos é algo que notei, embora com menos intensidade em outras linhagens dos Habsburgos. Um silêncio palpável preencheu a sala, tão denso quanto uma faca poderia cortar. Os presentes, todos conscientes, compreendiam as implicações históricas dos casamentos reais entre parentes próximos, particularmente dentro dos Habsburgos. O rei instruiu sua voz, demonstrando uma mistura de apreensão e aceitação. Eu me refiro a isso como necrose genética, disse Vossa Majestade von Leyden. É como se o corpo estivesse parcialmente morto desde o nascimento. Os tecidos se decompõem em um ritmo acelerado em comparação com indivíduos normais. Notei sinais semelhantes nos arquiduques austríacos, embora neles se manifestem de forma diferente, afetando o desenvolvimento da mandíbula, problemas de saúde mental e problemas de fertilidade. Você está insinuando que o destino do meu filho está selado? Perguntou Philip, quase inaudível. Von Leyden encarou o rei com um senso de decoro profissional. Para esclarecer, Vossa Majestade, seu filho pode viver por muitos anos, possivelmente até atingir a maturidade, mas sua vida não será comum, e a condição pode nunca melhorar.
E não há remédio? Perguntou o conde-duque. A medicina atual, respondeu von Leyden, não oferece remédio. No entanto, existem vários tratamentos, banhos especiais, dietas específicas e certos exercícios que podem fortalecer sua saúde. O rei dirigiu-se ao grupo com uma expressão resoluta e determinada. Faremos tudo o que for possível a esse respeito. Enquanto isso, que ninguém fora desta câmara seja informado da verdadeira natureza da situação do príncipe. Olivares, inventa um pretexto para a corte, talvez um perfume especial que o príncipe precise para fins cerimoniais, instruiu. Sim, majestade, reconheceu o conde-duque. E você, Dr. von Leyden, dobrarei sua remuneração atual para permanecer em Madrid como médico pessoal do príncipe. O austríaco curvou a cabeça respeitosamente. É uma honra, majestade, mas preciso conversar com o imperador, respondeu. Enviarei uma missiva pessoal solicitando seus serviços, respondeu Filipe. Isso transcende a política, o destino de nossa dinastia está em jogo. No distrito de Lavapiés, a 5 quilômetros do Palácio Real, uma jovem de 17 anos correu por vielas estreitas. Ana Maria Hernandes, filha de um boticário reverenciado, porém modesto, segurava um item meticulosamente embrulhado. Seu pai havia sido incumbido da tarefa incomum de preparar um unguento único usando ervas especificamente transportadas do Novo Mundo, algumas das quais eram tão escassas que lhe eram desconhecidas. O emissário real enfatizou que o unguento deveria ser entregue antes do anoitecer e que sua existência deveria permanecer confidencial. O pagamento prometido garantiria a estabilidade financeira da família por vários meses. Ana Maria se aproximou de uma esquina onde quase esbarrou em um grupo de jovens nobres exuberantes. Entre eles, reconheceu Diego de Velázquez, o renomado aprendiz de pintor da corte, que a cumprimentou com um gesto discreto. Ana Maria, o que a traz aqui? Perguntou ele, distanciando-se temporariamente de seus pares. Negócios da minha família, respondeu ela automaticamente, guardando o pacote perto do coração. Diego inspecionou com interesse. Aos 20 anos, ele já era reconhecido por sua excepcional habilidade artística e percepção aguçada. Parece crucial que ele a envie sozinha, dada a sua natureza protetora. Ana Maria tentou desconsiderar o assunto levianamente. Apenas ervas medicinais comuns, nada fora do comum para a corte, presumo. Diego insistiu. Dizem que o príncipe não está bem. Mencionam um odor incomum que nenhum perfume consegue esconder. Um arrepio percorreu Ana Maria enquanto ela ponderava o crescente quebra-cabeça. Seu pai havia mantido o propósito de um unguento oculto, mas agora ela conseguia ver as peças se encaixando. Não acredita em boatos, retrucou ela, mantendo um ar despreocupado. Preciso partir, está ficando tarde. Diego assentiu, mas seus olhos revelavam dúvida. Fique vigilante, Ana Maria. Os segredos do palácio podem ser traiçoeiros para quem os conhece. Com essas palavras de despedida, o jovem pintor juntou-se aos seus companheiros, deixando Ana Maria com uma sensação inquietante. Ela apressou o passo, ciente de que o que carregava poderia ter mais peso do que ela havia imaginado inicialmente. Em uma praça perto do palácio, um homem vestido com trajes modestos, porém caros, aproximou-se dela. O pedido do farmacêutico Hernandes lhe pertence, sussurrou ele. Ana Maria assentiu, entregando o pacote. O homem o examinou momentaneamente antes de devolver um pequeno saco tilintante contendo moedas. Seu pai foi valioso para a coroa, disse ele. Poderemos recorrer aos seus serviços novamente com o tempo. Assim que ele se foi, a curiosidade de Ana Maria não pôde mais ser contida. Que doença atormentava o príncipe que necessitava de remédios tão peculiares e mantinha segredo? Sem que ela soubesse, logo se veria profundamente imersa nesse mistério, muito mais do que jamais imaginara. A marcha implacável do tempo continuava na corte espanhola. O príncipe Carlos Baltazar completou 6 anos, desafiando as probabilidades para um garoto daquela época com saúde relativamente boa. Embora fisicamente frágil, ele não estava doente, exibindo o queixo proeminente característico dos Habsburgos e olhos penetrantes que pareciam examinar o mundo com a sabedoria de uma alma mais velha. Apesar de várias tentativas ao longo dos anos, o cheiro persistiu. O Dr. von Leyden experimentou inúmeros remédios, desde misturas fornecidas pelo boticário Hernandes até soluções exóticas importadas de cantos distantes do Império Espanhol. Enquanto alguns ofereciam alívio temporário, nenhum oferecia uma solução permanente. A corte, à maneira característica da nobreza espanhola, adaptou-se sutilmente a essa estranheza. Oficialmente, o príncipe usava uma fragrância cerimonial que simbolizava sua conexão divina, uma explicação cuidadosamente concebida pelo conde-duque de Olivares que ninguém ousava questionar abertamente. Em particular, os cortesãos discutiam sobre o príncipe perfumado e sutilmente escondiam o nariz com lenços embebidos em água de rosas quando em sua presença. O jovem príncipe tinha plena consciência de sua situação. Em uma idade surpreendentemente tenra, ele começou a notar os olhares furtivos, os gestos sutis, até mesmo a distância mantida, às vezes por seus mentores mais próximos.
Com o intelecto aguçado, ele deduziu que algo nele estava causando desconforto. Aos 5 anos de idade, durante uma consulta de rotina com o Dr. von Leyden, ele fez uma pergunta direta ao médico: "Porque o meu cheiro é diferente, doutor?" A pergunta foi feita em tom claro e firme enquanto o médico o examinava em seu pequeno trono. Surpreso, o médico austríaco olhou para o menino com uma mistura de empatia e respeito. Após consultar o rei, optaram por revelar uma versão simplificada da verdade. Ele tinha uma condição excepcional, diferente de qualquer outro príncipe europeu, que fazia seu corpo emitir um odor característico. Não era nem favorável nem desfavorável, apenas parte de sua identidade. Desde então, Carlos demonstrou uma aceitação peculiar de suas circunstâncias, como se compreendesse a gravidade da coroa que eventualmente usaria, e encarasse sua condição como mais uma obrigação real a ser cumprida com elegância. Para seu 6º aniversário, o rei organizou uma celebração única. Pela primeira vez, o príncipe participaria de uma cerimônia aberta, que transcenderia meras aparições ensacadas e procissões, onde a distância do público era mantida. Este evento receberia um grupo seleto de nobres e seus descendentes, simbolizando um passo significativo para a imersão do futuro monarca nas atividades da corte. "Está apreensiva?" perguntou o príncipe a Maria da Áustria, sua principal dama de companhia, enquanto ela ajeitava a gola de renda de seu traje de veludo azul. Carlos negou. "Não, Maria. Já ensaiei minhas reverências e me lembro de todos os duques e seus filhos." A mulher ofereceu um sorriso gentil. Apesar de sua condição, ou possivelmente devido a ela, o príncipe havia cultivado um nível impressionante de dignidade e compostura para sua idade. Ele investia consistentemente um tempo considerável estudando história do protocolo e latim, demonstrando um comprometimento que deixava até mesmo seus instrutores mais severos espantados. "Acredita que eles me aceitarão?" questionou inesperadamente, expondo uma breve vulnerabilidade sob sua persona régia. Maria ponderou por um momento. Como futuro rei da Espanha e governante de um dos impérios mais poderosos da história, respeito, não afeição, é o que você merece. Carlos reconheceu isso, mas seus olhos indicavam que compreendia a evasiva. O Dr. von Leyden não relatou nenhuma piora em seu estado de saúde no último ano, um desenvolvimento positivo, não é? De fato, respondeu Maria majestosamente, fazendo pequenos ajustes em seu traje. Lembre-se de observar as cortesias durante nossos cumprimentos enquanto ensaiávamos. A sala do trono havia sido meticulosamente decorada com flores perfumadas e velas perfumadas, as janelas deixadas abertas para a circulação de ar fresco, tudo para mascarar quaisquer odores desagradáveis. Ao entrar, escoltado por pajens que anunciavam sua chegada, todos os presentes se curvaram profundamente. Entre eles estava Ana Maria Hernandes, uma mulher de 23 anos que ascendera socialmente devido ao patrocínio real. 2 anos se passaram desde a morte de seu pai, e ela persistiu nos negócios da família, atendendo às necessidades do príncipe, tornando-se assistente do Dr. von Leyden. Ana Maria observou o jovem príncipe caminhando cautelosamente. Sua dignidade juvenil era impressionante, enquanto ele se portava com altivez sob o olhar atento. Ao ingressar na corte, ela se viu afeiçoada a ele, admirando seu intelecto e sua resiliência em lidar com sua condição. De acordo com o protocolo, os nobres apresentavam seus filhos ao príncipe para uma breve homenagem. Tudo correu bem até que o filho de 7 anos do Duque de Medina, filho de Cili, conhecido por seu comportamento altivo, se apresentou. "Alteza", disse ele desrespeitosamente enquanto se curvava. "Meu pai diz que você cheira como os túmulos do Escorial." Uma onda de surpresa percorreu a sala. O Duque de Medina Kelly enrijeceu-se, agarrando com força o ombro do filho. "Criança insolente, peça desculpas imediatamente." Mas Carlos permaneceu impassível, com uma expressão calma no rosto. Então, com uma voz clara que ecoou pelo salão silencioso, respondeu: "Nos túmulos de Escorial jazem os reis da Espanha, meus ancestrais. Se eu cheiro como eles, é porque carrego seu sangue e seu legado." Ana Maria prendeu a respiração, surpresa com a resposta do príncipe. Ao lado dela, o Dr. von Leyden assentiu em aprovação. De seu trono, o rei Felipe permitiu um sorriso orgulhoso. O restante da cerimônia transcorreu sem interrupção, mas a troca logo se tornou assunto de fofocas palacianas. "O príncipe demonstra tanta inteligência do pai quanto a graça da mãe", comentaram os cortesãos com admiração renovada. Naquela noite, enquanto Ana Maria enchia a banheira do príncipe com sais persas especiais para o banho, Carlos a observava atentamente. "Senhorita Hernandes, a senhora também acha que eu cheiro como os túmulos?" ele perguntou abruptamente. Ana Maria hesitou, olhando nos olhos do jovem. "Vossa Graça, cada indivíduo possui um aroma único, e o seu é apenas distinto." Carlos insistiu em descrevê-lo como desagradável. "Distinto?", corrigiu ela suavemente. "Eu me acostumei com ele, então mal o reconheço." O príncipe pareceu refletir sobre isso enquanto mergulhava a mão na água perfumada. "O Dr. von Leyden me disse que minha condição é hereditária", disse ele.
O senhor entende o que isso implica? Significa que se origina de seus antepassados. Em resposta, Ana Maria explicou. E se o senhor tiver filhos, eles também carregarão esse aroma. A pergunta, embora simples no tom, carregava o peso da dinastia e da linhagem. Deixou Ana Maria momentaneamente sem palavras. Ela finalmente respondeu, a medicina avança continuamente, Vossa Graça. Quando o senhor tiver filhos, continuou ela, podemos ter descoberto uma cura. Carlos pareceu satisfeito com a resposta. Ele tirou o roupão e mergulhou na banheira, permitindo que Ana Maria lavasse seus cabelos com movimentos suaves e experientes. O rapaz da cela de Medina foi rude, mas sincero, comentou o príncipe enquanto se enxaguava. Preso a verdade acima de enganos silenciosos. Ana Maria se surpreendeu com o discernimento dele, não é perspicácia, retrucou Carlos. É essencial. O monarca não pode se dar ao luxo de ficar cego, nem mesmo alguém mortalmente doente. No tom de uma criança, mas carregando o peso de um adulto, essas palavras permaneceram na mente de Ana Maria. Naquela noite, ao retornar aos seus aposentos na ala dos criados, ela se decidiu. Redobraria seus esforços, investigando escrituras antigas e buscando curandeiros em todos os cantos do império, se necessário. Encontraria um remédio para o príncipe, não para a dinastia, mas para o menino que suportou sua aflição com tanta graça. Enquanto isso, outro Habsburgo enfrentava suas próprias tribulações genéticas em Viena. O arquiduque Leopoldo Guilherme, irmão do imperador Fernando e primo em segundo grau do rei Filipe I da Espanha, era atormentado por crises de loucura progressivamente recorrentes. No momento de lucidez, escreveu uma missiva ao seu secretário particular, destinada à Sua Majestade Filipe I da Espanha. Caro primo, tomei conhecimento da situação de saúde do jovem príncipe Carlos Baltazar. Apesar de nossas dificuldades variarem de forma, somos parentes de sangue. Em meus pensamentos lúcidos, dediquei-me a decifrar a fonte de nossas aflições. Descobri textos antigos que sugerem uma possível solução para nossa condição compartilhada por meio de um ritual específico. Aqui estão as páginas confiadas ao meu mensageiro mais confiável. As práticas que descrevem não são sancionadas pela Igreja, no entanto, em meu desespero, encontrei algum consolo nelas. Parentesco atrai parentesco. A vida pode reviver o que a decadência tocou. Seu devotado primo, Leopoldo Guilherme de Habsburgo. O mensageiro partiu de Madrid carregando documentos que ocultavam conhecimentos proibidos, envoltos em costumes cristãos para torná-los aceitáveis na corte espanhola profundamente católica. Desconhecidos para eles, esses textos detalham métodos incomuns que, se expostos, poderiam ser rotulados de heresia pela Inquisição. Uma carta chegou à corte do rei Filipe enquanto os médicos reais lidavam com um novo problema envolvendo o príncipe Carlos. Apesar dos esforços de tratamento, o príncipe desenvolveu uma dor insuportável e foi atormentado por uma febre misteriosa que o deixou acamado. O Dr. von Leyden havia ficado sem opções e, pela primeira vez em 6 anos, temia pela vida do herdeiro. Em sua angústia, o rei chamou Ana Maria aos seus aposentos privados, um gesto incomum para alguém de sua posição social. O rei elogiou a senhorita Hernandes, o Dr. von Leyden e suas habilidades. O monarca demonstrou sinais de insonia. Meu primo, o arquiduque Leopoldo, enviou estes documentos. Eles descrevem práticas não convencionais. Ana Maria recebeu os documentos com as mãos trêmulas. Sugere que eu os examine, Majestade. Proponho que salve meu filho. A voz do rei embargou de emoção em resposta. Em meu papel de monarca, não posso endossar essas práticas, como pai, tomarei as medidas necessárias. Ana Maria reconheceu a situação difícil do rei. Examinarei estes documentos prontamente, disse ela. Se eu encontrar algo benéfico para o príncipe, agirei, assumindo-a responsabilidade. A coroa o protegerá. O rei concordou, mas alertou sobre a necessidade de sigilo. A Inquisição está sempre de olho. Naquela noite, Ana Maria retirou-se para seu pequeno laboratório no palácio. Os documentos do arquiduque detalhavam rituais de renovação do sangue baseados em antigas práticas pagãs da Europa Oriental. A ideia central era que o sangue não corrompido poderia purificar o sangue contaminado, se trocado ritualisticamente sob certas condições. À luz de velas, Ana Maria examinou o texto, uma mistura de curiosidade científica e apreensão religiosa a invadindo. Como filha de um boticário versado em métodos empíricos, ela identificou potencial relevância médica. Como espanhola imersa em uma educação católica, ela se opôs às práticas quase heréticas. Após longa reflexão, chegou à decisão de modificar o processo, eliminando aspectos pagãos e concentrando-se em elementos que pudessem ser cientificamente comprovados. Ela precisava de sangue fresco de um doador robusto, idealmente jovem e sem ligação com os Habsburgos, combinado com certas ervas antes de sua aplicação no príncipe. O perigo potencial era imenso. Se o procedimento falhasse, ela corria o risco de perder o favor e enfrentar acusações de bruxaria ou até mesmo de tentar prejudicar o herdeiro.
Por outro lado, se desse certo, poderia aliviar a agonia do jovem príncipe e salvaguardar o futuro da dinastia. Com determinação, Ana Maria iniciou os preparativos. A noite escolhida para o procedimento era escura como breu e desprovida de luar, como se os próprios céus buscassem velar o evento iminente no coração do Palácio Real. Ana Maria havia escolhido meticulosamente essa data não por superstição, mas por razões pragmáticas. O evento ocorreu enquanto a maioria dos cortesãos estava ausente para uma cerimônia religiosa no Escorial. Em uma sala adjacente aos aposentos do príncipe, Ana Maria havia arrumado todos os itens necessários, uma mesa de carvalho com tampo branco e frascos de vidro com misturas de ervas, pequenas facas de prata, menos propensas a influenciar as características do sangue, e recipientes de cerâmica vitrificada. O Dr. von Leyden observava com uma expressão séria enquanto Ana Maria se preparava para o procedimento. O médico austríaco decidira participar somente após muita reflexão, finalmente convencido pela piora do estado do príncipe e pelo consentimento silencioso do rei. Tem certeza disso, Sr. Hernandes? Perguntou ele suavemente. O que a senhora sugere ultrapassa a medicina convencional. Ana Maria ajustou o pavio da lâmpada antes de responder. Não tenho certeza de nada, doutor, mas examinei os textos do arquiduque e removi quaisquer elementos que parecessem supersticiosos. A matéria residual carrega um toque de raciocínio médico, mas é primitiva. A doadora von Leyden olhou para a porta fechada. Ele chegará em breve, respondeu ela. Escolhi alguém jovem, vigoroso e sem parentesco com a linhagem real. Como se em resposta à sua declaração, uma batida suave ecoou na porta. Ana Maria demorou um momento antes de abri-la, revelando um jovem alto e robusto de aproximadamente 20 anos, com o rosto parcialmente obscurecido por um chapéu de abas largas. Diego, ela cumprimentou, permitindo-lhe a entrada. Diego de Velázquez, agora o principal artista da corte e um velho amigo de Ana Maria dos tempos de Lavapiés, curvou-se educadamente ao Dr. von Leyden. Quando Ana Maria descreveu a situação do príncipe, não pude recusar, declarou o artista, tirando o chapéu. Se meu sangue pode ajudar o soberano da Espanha, é um pequeno sacrifício pelo reconhecimento que me foi concedido pela coroa. Von Leyden examinou o jovem artista com um olhar crítico, observando seu físico limpo e robusto, seus movimentos ágeis e a inteligência em seus olhos. Um doador generoso, ele parecia sussurrar para si mesmo. Ana Maria explicou o processo de forma serena e sistemática, fazendo-o soar como se estivesse descrevendo a preparação de um remédio comum, em vez de um ritual derivado de textos proibidos. Vou tirar um pouco de sangue do seu braço, Diego. Vou misturá-lo com estas soluções e aplicá-lo no príncipe através de um corte superficial em seu antebraço. Todo o processo precisa ser concluído antes que o sangue coagule. Vai doer? Perguntou uma vozinha vinda da porta que dava para os aposentos reais. Os três adultos se viraram, perplexos. O príncipe Carlos, vestido com uma camisola e pálido de febre, observava-os com olhos penetrantes e curiosos. Alteza, disse von Leyden rapidamente, aproximando-se dele para guiá-lo de volta à cama. Eu deveria estar descansando, disse ele, mas o menino respondeu com surpreendente determinação. Não quero descansar, quero saber o que o senhor vai fazer comigo. Ana Maria olhou para o médico antes de se ajoelhar ao nível do príncipe. Estamos planejando testar uma nova abordagem para Vossa Alteza. Ainda está em fase experimental, mas acreditamos que possa ajudar em seus problemas de saúde. Carlos reconheceu isso com um aceno de cabeça, como se afirmasse sua compreensão. Precisa de sangue? Perguntou, apontando para os dispositivos sobre a mesa. Sim, respondeu Ana Maria com sinceridade. Uma quantidade mínima de sangue do Sr. Velázquez será misturada com ervas medicinais. O príncipe olhou para o pintor pensativamente. Você é Velázquez, o artista que retratou meu pai cavalgando, apresentou-se Diego com uma reverência. De fato, Vossa Alteza, foi a resposta de Velázquez. Carlos caminhou cautelosamente em direção ao artista. Vossa Graça fala de suas mãos como dádivas divinas. Talvez seu sangue também tenha esse poder. Essa declaração, proferida com uma simplicidade infantil, mas com uma seriedade adulta, silenciou a todos momentaneamente. Ana Maria sentiu um arrepio. Na verdade, o príncipe havia compreendido a essência do que almejamos transferir, não apenas sangue, mas vitalidade, quase como uma bênção. Bem, doutor. O Dr. von Leyden recuperou a compostura. Talvez devêssemos agir agora, se Sua Alteza estiver acordado. A diminuição temporária da febre indica algum progresso. O príncipe foi cuidadosamente posicionado em uma poltrona macia para acomodar seu delicado estado. Diego sentou-se em um banquinho ao lado dele, revelando seu braço enquanto arregaçava a manga. Ana Maria aqueceu meticulosamente os instrumentos na chama de uma vela, seguindo os ensinamentos de purificação de seu pai. Ela alertou Diego: o senhor sentirá uma picada, Sr. Velázquez, aplicando uma mistura de álcool e ervas para higienizar a pele do pintor. Diego assentiu, mantendo o olhar fixo no processo. Como artista,
Ele nutria uma curiosidade natural por processos técnicos, mesmo aqueles fora de sua área. Ana Maria fez um corte preciso no braço de Velázquez, recolhendo o sangue em uma pequena tigela de cerâmica. Adicionou gotas de diversas misturas de ervas, recordando mentalmente as proporções que havia aprendido. Enquanto isso, o Dr. von Leyden. Diego cuidou do braço do príncipe, guiando-o em cada passo em um tom reconfortante. Dói muito? Carlos questionou Diego, observando o sangramento. Não passa de um arranhão, Alteza, respondeu o artista com um sorriso edificante. Já suportei coisas piores misturando cores para o seu pai. Isso divertiu o príncipe, que assentiu como se compartilhassem um segredo. Quando a mistura ficou pronta, Ana Maria aqueceu delicadamente sobre a lamparina. A substância, agora de um vermelho mais escuro com um brilho peculiar, exalava um aroma que neutralizava um pouco o odor habitual do príncipe. Estamos prontos, Alteza, declarou ela, avançando com a tigela e uma pequena lâmina de prata. Carlos apresentou o braço de bom grado, sua confiança evidente para aqueles ao seu redor. Ana Maria fez um corte superficial, o suficiente para algumas gotas de sangue, e aplicou a mistura no ferimento, permitindo que os líquidos se misturassem. Diego enfaixou o príncipe com um olhar atento, espelhando a intensidade com que pintava retratos. Esperamos agora, disse Ana Maria cautelosamente, enfaixando o braço do príncipe. As horas seguintes foram passadas em vigília ansiosa. Inesperadamente, o príncipe não demonstrou dor imediata e acabou caindo em um sono profundo. Von Leyden observava atentamente seus sinais vitais, enquanto Ana Maria preparava infusões para manter todos alertas. É intrigante, sussurrou Diego, sentado perto da janela, onde esboçava em um pequeno caderno. Na minha arte, misturo pigmentos para criar algo novo. Você misturou sangue com intenção semelhante. A analogia é poética, porém imprecisa, respondeu Von Leyden suavemente. O corpo humano é muito mais intrincado do que qualquer tela e infinitamente mais enigmático, observou Ana Maria, observando o príncipe adormecido. O que estamos fazendo é tanto fé quanto ciência. Naquele instante, Carlos se remexeu no sono, murmurando palavras incoerentes. 3 adultos ficaram tensos, antecipando uma possível reação negativa. No entanto, quando o príncipe se mexeu, seus olhos exibiram uma clareza sem precedentes, não notada há semanas. Estou com fome, afirmou, sentando-se com um vigor renovado que excedia os dias anteriores. Von Leyden examinou rapidamente a testa. A febre passou, exclamou, mal conseguindo esconder o espanto. Ana Maria se aproximou, observando algo ainda mais extraordinário. O cheiro havia diminuído significativamente. O trio trocou olhares hesitantes de expectativa esperançosa. Teria o processo dado resultados ou seria apenas mais um alívio temporário? As semanas seguintes confirmaram o improvável, o tratamento teve um impacto substancial. O odor característico do príncipe, embora não totalmente eliminado, agora podia ser disfarçado por perfumes comuns. Seu bem-estar sofreu uma reviravolta dramática, exibindo uma exuberância que surpreendeu até os mais otimistas. O rei Filipe, informado do triunfo, solicitou uma audiência privada a Ana Maria. A recém-nomeada médica especial do monarca, uma jovem boticária, apresentou-se humildemente. Você realizou o que os melhores médicos da Europa consideravam impossível, observou o rei, examinando-a atentamente. A coroa espanhola tem uma grande dívida com você, continuou ele. Eu apenas apliquei o conhecimento que outros descobriram antes de mim. Majestade Ana Maria, respondeu ela, abaixando a cabeça. Crédito também é devido ao Dr. von Leyden e ao Sr. Velázquez. Velázquez receberá novas atribuições e uma pensão maior, acrescentou o rei. O Dr. von Leyden foi devidamente recompensado. O rei então se voltou para a jovem, escolhendo cuidadosamente as palavras. Entendo que o tratamento deve ser repetido periodicamente. Sim, Majestade. Nossas observações indicam que os efeitos duram cerca de um mês antes que o odor comece a se intensificar novamente, explicou ela. O rei assentiu, como se concordasse com seus pensamentos. Portanto, sua presença na corte será necessária por tempo indeterminado, concluiu. Oferecer-lhe um título nobiliárquico menor para aumentar sua posição e silenciar rumores, que tal, Viscondessa de Lavapiés? Essa proposta surpreendeu Ana Maria, pois tal título era inesperado para a filha de um boticário comum. Este é um elogio imerecido, Majestade, respondeu ela humildemente. O rei retrucou, mal dá para preservar nossa linhagem real, comentou sutilmente. Com um sorriso que demonstrava satisfação, o rei continuou, meu filho a admira muito. Ele solicita sua presença com frequência. Essa revelação não surpreendeu Ana Maria, pois ela havia desenvolvido um vínculo único com o jovem príncipe, que apreciava não apenas seus remédios, mas também sua sabedoria sobre ervas, ciências naturais e até mesmo contos de ninar. Em essência, ela funcionava como uma figura maternal para o menino cuja mãe, a Rainha Isabel,
mantinha a distância formal típica da realeza com seus filhos. Ele é excepcional, Majestade, disse Ana Maria com sinceridade. Sua inteligência e dignidade são dignas de louvor, considerando as dificuldades que suportou. O rei parecia satisfeito. Após a maturidade e a autorrealização, Carlos precisará de companheiros confiáveis, pessoas que o conheçam não apenas como um príncipe, mas também como a criança que ele é atualmente. Ana Maria decifrou o significado oculto. Sua função expandiu-se para além da administração de tratamentos, ela caminhava em direção à guarda interior que protegia o futuro rei. Com o passar do tempo, o processo foi realizado regularmente, com pequenas alterações. Diego de Velázquez atuou como o principal doador e, adicionalmente, assumiu o papel de instrutor artístico do príncipe, que demonstrava talento para o desenho. O Dr. von Leyden supervisionava cada sessão, registrando diligentemente os efeitos e fazendo ajustes nas misturas de ervas conforme necessário. Quando Carlos completou 10 anos, o tratamento havia se tornado tão comum que poucos se lembravam do aroma potente que outrora o caracterizava. Os cortesãos atribuíram sua melhora ao crescimento natural ou às terapias tradicionais de von Leyden, alheios à prática mensal secreta. No entanto, a tranquilidade foi abalada por um acontecimento inesperado. Durante uma visita diplomática, o arquiduque Leopoldo Guilherme, primo do rei e autor dos documentos originais, solicitou uma audiência privada com o monarca e o príncipe. Em uma sala secreta, com apenas von Leyden e Ana Maria presentes como conselheiros médicos, o arquiduque examinou Carlos intensamente, quase com voracidade. O tratamento funcionou, declarou, dirigindo-se ao rei. O menino parece saudável e o odor é quase imperceptível. Meus cumprimentos, primo. Filipe assentiu em gratidão, embora seu rosto permanecesse cauteloso. Seus documentos foram inestimáveis, Leopoldo. A coroa espanhola tem uma dívida com você. Leopoldo dispensou o elogio com um aceno. Somos uma família, Filipe. Os Habsburgos devem ajudar uns aos outros para suportar nossas idiosincrasias. Olhando para Ana Maria, ele a examinou com curiosidade. Você é o farmacêutico que modificou meus textos, e se saiu bem, ainda mais considerando que é mulher. No entanto, sinto que há detalhes cruciais sobre o ritual que foram omitidos. Ajustei o processo para se adequar à medicina contemporânea, Vossa Graça, afirmou Ana Maria com firmeza. Os elementos cerimoniais pareciam supérfluos. Leopoldo ofereceu um sorriso que não tocou seus olhos. Rituais podem parecer desnecessários, minha cara condessa, mas são nosso método de comunicação com forças além da nossa compreensão. Seguiu-se uma pausa inquieta antes de von Leyden tossir para mudar o rumo da conversa. O tratamento teve um impacto excepcional no príncipe, relatou ele. Seu crescimento físico e intelectual supera o de qualquer criança de sua idade. E, em relação ao doador, Leopoldo perguntou abruptamente. Ainda é Velázquez? De fato, Vossa Graça, respondeu von Leyden. O pintor Velázquez provou ser ideal para esse propósito, franziu o senho. Um erro. Deveriam trocar de doador. Carlos, antes quieto, falou inesperadamente, acho o sangue do Sr. Velázquez revigorante. Leopoldo olhou para o rapaz pensativamente. De fato, ele fornece vitalidade e criatividade. No entanto, tal força é temporária, você eventualmente precisará de algo mais poderoso. Ana Maria estremeceu sob seu olhar e suas palavras. O arquiduque parecia perturbadoramente misterioso, além de meras peculiaridades aristocráticas. Naquela noite, enquanto ela misturava poções para o tratamento que se aproximava em seu laboratório, Leopoldo Wilhelm entrou inesperadamente sem aviso prévio, acompanhado apenas por um criado silencioso que guardava a porta. Ele cumprimentou Ana Maria com uma simples reverência. Por favor, perdoe a intrusão, mas desejo discutir algo em particular. Desconfiada, mas hesitante em expressá-la, Ana Maria perguntou, o que posso fazer por você, Excelência? Leopoldo inspecionou suas poções e preparações na bancada. Seu trabalho com o príncipe é louvável, mas inacabado, reconheceu ele. Incompleto, repetiu ela, mantendo a calma. As diretrizes que fornecia eram explícitas para todo o ritual, esclareceu ele, iluminando um frasco sob a luz da lâmpada. Diretrizes que o senhor optou por desconsiderar. Modifiquei o processo de acordo com os padrões médicos aceitos, Vossa Graça, afirmou Ana Maria. Os resultados foram satisfatórios. Satisfatórios, disse Leopoldo, com o riso desprovido de humor, o senhor apenas ocultou os sintomas, não erradicou a doença. A decadência genética persiste, à espreita, mas não vencida. Ana Maria retribuiu o olhar. Então, qual seria a sua recomendação, Leopoldo, já que está tão perto que quase consigo sentir seu aroma peculiar, que lembra o do príncipe, mas com um toque de algo mais doce. O sangue do artista tem sido útil até agora, sussurrou ele baixinho. Mas, para uma cura genuína, o senhor precisa de sangue mais excepcional, sangue puro.
Ana Maria estremeceu involuntariamente. O que propõe, Excelência? Nada inédito para a preservação da nossa dinastia, respondeu Leopoldo com uma compostura arrepiante. Uma pequena concessão para o bem maior. O sangue de uma criança oferecida voluntariamente pelos pais poderia curar o príncipe permanentemente. A repulsa que Ana Maria sentia deve ter transparecido, pois Leopoldo sorriu com indulgência. Percebo o seu desconforto. É ingênuo e desconhece as necessidades das grandes linhagens. Mas considere, Condessa, um sacrifício para salvaguardar o futuro da Espanha e da Europa. Eu jamais participaria de tal ato, declarou Ana Maria, com a voz trêmula de indignação. E Sua Majestade jamais aprovaria. Tem certeza? Perguntou Leopoldo, erguendo uma sobrancelha. Filipe é um rei, mas também um pai frenético. Reis cometeram atos ainda mais hediondos por seus filhos. Antes que Ana Maria pudesse retrucar, a porta se abriu bruscamente. Diego de Velázquez, pálido, mas resoluto, entrou com 2 guardas reais. O monarca exige sua presença imediata, anunciou o pintor com formalidade rígida. Leopoldo, imperturbável, examinou os recém-chegados. É essencial que não atrasemos meu primo real, observou. Enquanto o arquiduque partia com os guardas, Diego se aproximou de Ana Maria. Você está bem? Perguntou ele suavemente, ignorando o protocolo. Ana Maria assentiu, mas suas mãos continuavam a tremer. Como você descobriu? Perguntou o príncipe Diego. O arquiduque havia compartilhado isso com ele após a reunião. Carlos não compreendeu completamente, mas era o suficiente para preocupá-lo. Ele correu para me informar imediatamente. Essa revelação deixou Ana Maria atonita. O jovem príncipe, a quem todos pretendiam proteger, a havia protegido. Deveríamos falar com o rei, decidiu ela. As propostas do arquiduque são abomináveis. Diego assentiu seriamente. Ele já foi informado. Foi por isso que convocou Leopoldo. Naquela noite, o arquiduque Leopoldo Guilherme partiu da corte espanhola sob uma escolta que parecia mais uma guarda do que um contingente honorário. O evento permaneceu silencioso, mas a notável gratidão do rei por Ana Maria e Diego nos dias seguintes transmitiu uma história silenciosa. Repercussões imprevistas desse assunto aparentemente resolvido se estenderiam para além do palácio, moldando não apenas o príncipe com um ominoso aroma de morte, mas também o destino da dinastia dos Habsburgos na Espanha. 2 anos depois, durante a celebração do 12º aniversário de Carlos, outro obstáculo surgiu. Diego de Velázquez, doador regular há anos, começou a apresentar sinais de deterioração, não críticos, mas preocupantes o suficiente para preocupar o Dr. von Leyden. A coleta frequente de sangue está afetando sua saúde, explicou o médico a Ana Maria enquanto discutiam os resultados recentes do tratamento. Precisamos encontrar um doador adicional ou alternativo. O arquiduque propôs a rotação de doadores, uma sugestão que Ana Maria hesitou, apesar de seus motivos serem suspeitos. A questão abordada por von Leyden era encontrar um indivíduo adequado, saudável, não Habsburgo e totalmente confiável. Ana Maria ponderou em silêncio. Por mais óbvia que fosse a solução, nenhum dos dois ousou expressá-la. Por fim, ela se pronunciou. Eu poderia servir como doador alternativa. Von Leyden refletiu por um momento. É uma opção viável, admitiu. Sua saúde é louvável e sua confiabilidade é inquestionável. No entanto, eu sou uma mulher, concluiu Ana Maria com um sorriso irônico. O médico retrucou, do ponto de vista médico, não importa. Mas pode despertar intrigas na corte. O senhor está ciente do poder dos boatos. Ana Maria compreendeu perfeitamente. Como mulher solteira e com ampla interação com o príncipe, ela já era alvo de fofocas, apesar de sua posição e posição. A saúde do príncipe é crucial, afirmou. Discutirei isso diretamente com Sua Majestade. Ao ouvir a proposta, o rei Filipe mostrou-se pragmático. Se o Dr. von Leyden considerar que é clinicamente válido, não vejo objeção. Rumores persistem independentemente das medidas tomadas, mas a coroa continuará a protegê-lo, como de costume. Foi o início de uma nova fase no tratamento do príncipe. Diego continuou sendo o principal doador, mas Ana Maria forneceu contribuições consistentes, permitindo que o pintor se recuperasse entre as sessões. Essa combinação incomum provou ser ainda mais potente, com o bem-estar e a vitalidade de Carlos atingindo níveis incomparáveis. À beira da adolescência, o príncipe evoluiu para uma personalidade complexa e cativante. Ele preservou a dignidade e a compostura de sua infância, mas exibiu um apetite intelectual insaciável e uma paixão genuína pelas artes e ciências. Sob a orientação de Velázquez, ele fez avanços significativos em desenho e pintura, enquanto as aulas de botânica e remédios naturais de Ana Maria complementaram sua educação formal. Em momentos privados, Carlos começou a chamá-los de sua verdadeira família, uma observação que, se ouvida por ouvintes indiscretos, teria provocado um escândalo.
Em sua ala privada, o vínculo entre o jovem príncipe e Ana Maria, construído ao longo de anos de tratamentos e conversas profundas, tinha mais significado do que suas relações formais com a maioria dos nobres. Um dia, enquanto Ana Maria preparava uma infusão em seu laboratório improvisado, Carlos entrou inesperadamente, um hábito que se tornara rotina. Você já se perguntou se somos realmente quem acreditamos ser? Perguntou ele sem preâmbulos, sentando-se em um banquinho à sua frente. Intrigada, Ana Maria olhou para ele. Embora tivesse apenas 12 anos, Carlos havia perdido a delicadeza da infância e agora ostentava a maturidade de alguém mais velho. Seu rosto, marcado por um queixo característico dos Habsburgos, refletia isso. Essa é uma investigação profunda, Alteza. O que despertou esse pensamento? Carlos girou distraidamente um frasco vazio. Tenho lido sobre sangue, como ele personifica nossa própria identidade. Você e Diego têm doado seu sangue para mim há anos. Você não acha que isso faz parte de mim, não é? Ana Maria estremeceu ao perceber isso. Eles não haviam deliberado abertamente sobre as ramificações filosóficas ou espirituais do tratamento. O sangue transporta nutrição e oxigênio. Ela respondeu pensativamente, é crucial para a vida, mas não define nossas identidades. Sua personalidade, seus pensamentos e suas escolhas, é isso que faz de você quem você é. Eu costumava cheirar a morte, argumentou Carlos sem rodeios. Agora cheiro mais fresco, melhorado, como se a morte tivesse se distanciado de mim. Isso não é um sinal de que passei por uma transformação fundamental. Ana Maria ponderou sua resposta. O príncipe merecia honestidade. Você se transformou fisicamente, sim. O tratamento afetou certos aspectos de sua constituição. No entanto, o que faz de você Carlos Baltazar de Habsburgo permanece inalterado. O príncipe parecia imerso em pensamentos. Às vezes sonho com lugares que nunca visitei, estúdios cheios de telas e tintas, ou jardins repletos de ervas que consigo nomear, embora nunca as tenha estudado. Seriam essas suas memórias me infiltrando? Essa revelação deixou Ana Maria sem palavras. O texto do arquiduque sugeria a noção de transferência de essência, que ela considerara mera superstição. Será que há algum fundamento na realidade? Respondeu ela por fim. Sonhos são enigmáticos, nossas mentes juntam fragmentos do que percebemos, ouvimos e encontramos em ilusões vívidas que parecem lembranças. Carlos a examinou com uma profundidade incomum para alguém tão jovem. Você não está respondendo à minha pergunta. Estou perguntando se compartilho partes de você e Diego agora. Ana Maria retribuiu o olhar. Se você quer perguntar se o tratamento criou uma conexão única entre nós, então sim. No entanto, isso não implica que você tenha perdido sua individualidade, em vez disso, aumentamos sua saúde e vitalidade de maneira excepcional. Essa resposta pareceu satisfatória para o príncipe, que assentiu. Pensativamente. Agradeço sua resposta. Ela implica que nunca serei verdadeiramente solitário, mesmo quando governar como rei e todos me prestarem homenagem, mas ninguém falar com sinceridade. Essas palavras, ditas com uma maturidade modesta e um toque de solidão, tocaram Ana Maria profundamente. A criança nascida com uma aura de morte, destinada à realeza, compreendeu os fardos de seu destino com uma clareza que superou a de muitos adultos. Você sempre terá pessoas falando francamente com você, afirmou ela espontaneamente, apertando sua mão. Diego e eu ficaremos ao seu lado pelo tempo que for necessário. Carlos retribuiu com um sorriso sincero, iluminando seu rosto jovem. Eu sei. Esta é a única verdade da qual tenho certeza neste mundo de máscaras e enganos. Aquele momento sincero marcou um ponto crucial para Ana Maria. Um tratamento inicialmente destinado a salvar um príncipe frágil havia se desenvolvido em algo profundo. Havia fomentado conexões que transcendiam classe e formalidade, estabelecendo uma aliança que influenciaria não apenas o futuro do príncipe, mas também o da própria Espanha. O que era imprevisto era o quão cedo esses laços enfrentariam desafios além do que até mesmo os textos proibidos do arquiduque poderiam prever.